Brasil, 24 de setembro de 2019. Eu me chamo Walter Eudes, eu sou comunicador social em Pernambuco. Eu me disponho a refletir a política diariamente, enquanto trabalhador brasileiro, enquanto pessoa que busca cada vez mais conhecer o país que a gente tem, sua história, suas problemáticas, suas qualidades. Me somo na luta de um país mais justo e melhor, e vi ânimos dessa possibilidade nos últimos governos, ao contrário do presidente Bolsonaro e seus apoiadores, que só viram mazelas, desgraças e corrupção, como assim atesta o seu discurso na ONU. Eu quero me dispor aqui a passar o áudio do discurso do presidente Bolsonaro na ONU e fazer alguns comentários que necessitariam, inclusive, de um aperfeiçoamento, de um aprofundamento, mas de memória eu vou trazer algumas observações. Então, o discurso foi hoje na ONU, na abertura da ONU. O presidente Bolsonaro falou de uma voz firme, muito segura, como nunca tinha falado, inclusive, numa tribuna internacional. Eu vou fazer a leitura aqui do discurso e fazer algumas observações do que ele está falando. Obrigado a Deus pela minha vida, pela missão de presidir o Brasil e pela oportunidade de restabelecer a verdade, o que é bom para todos nós. Senhor presidente da... Esse princípio aí que ele apresenta de restabelecer a verdade é algo que está em debate no Brasil e que é consagrado pelas teorias históricas, pelos entendimentos mais sensatos que há, não é, dúbias versões sobre os fatos ocorridos. Ele fala em restabelecer a verdade, sabemos a linha que ele segue junto com as pessoas que o apoiam, que é diversa, né? Uma delas é dizer que no Brasil não houve ditadura. Tirani Mohamed Bandi, senhor secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chefes de Estado, de governo e de delegação, senhoras e senhores, apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Não, o Brasil nunca esteve à beira do socialismo. No socialismo, de fato, que pôde ocorrer no mundo, nós não tivemos os bancos como tendo grandes lucros, né? O Brasil continua refém do sistema financeiro internacional desde antes do governo do PT, né? Note-se que o governo do Fernando Henrique, ao entregar o Brasil, a dívida pública era 70%, nos governos do PT conseguiu chegar a 40%. Não, o Brasil nunca teve paredão comunista, né? Não, o Brasil nunca teve socialismo. A partir dos anseios e dos ideais de seu povo. No meu governo, o Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização. Bom, qual a proposta para combater o desemprego que foi apresentada até agora, com 9 meses de governo? Nenhuma. Não é? Nenhuma proposta de governo apresentada. Não é? A violência, simplesmente uma resposta bélica. Não é? Regulamentação e, em especial, pelo exemplo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos. Bom, esse é um discurso completamente ideológico, né? E que ele traz uma falácia, né? Logo de início a gente vê as falácias que ele tem aí,
É como se o caso do socialismo gerasse situações de violência, situações de lamúria, quando na verdade é o capitalismo que gera, né? O capitalismo que gera todas essas mazelas, né? Nossas tradições. Em 2013, o acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos. Eu estou aqui fazendo uma reflexão de memória do que está falando o presidente Bolsonaro na ONU, né, o que ele falou hoje de manhã, e aí mais uma falácia, né, de que os médicos cubanos não têm comprovação de diploma, né? Realmente é uma coisa chocante ouvir isso de um presidente da República, seja ele de qualquer país que for, de qualquer autoridade política, né? Porque os médicos cubanos eles são reconhecidos até pelos seus maiores inimigos, que é os Estados Unidos. Uma pena que o nosso presidente possa dizer isso. 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como de ir e vir. Mentira. Os cubanos sempre tiveram liberdade de ir e vir. Ocorre que na ilha, por conta do bloqueio econômico dos Estados Unidos, que o presidente Bolsonaro não fala, há a precisão de que os recursos que aquelas pessoas que um dia usufruíram do Estado cubano, né, possam dar algum retorno. E aí Cuba, na precisão, pede esse retorno, né, de que se disponibilize uma parte do recurso para investir mais ainda no país. Trabalho escravo, acreditem, respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU. Antes mesmo de eu assumir o governo, quase 90% deles deixaram o Brasil, por ação. Bom, não tem trabalho escravo nenhum, né, nos médicos cubanos, né? Ninguém estava levando chicotada, ninguém estava sendo amarrado, né? Eles ganhavam em dinheiro, né, em espécie, eles tinham acesso a quase 3 mil reais por mês e tinham ainda casa, alimentação e transporte, né? Eu achei um salário interessante, viu? 3 mil reais por mês. Dessa polêmica dos médicos cubanos, a gente sabe que a nossa classe média alta, racista, né, que tem a medicina como uma profissão chique e uma profissão de poucos para ser exercida, eles e elas protestaram muito, reclamaram muito da vinda, né, de negros e negras, né, com um gabarito internacional, a mais alta medicina familiar do mundo, e eles não aceitaram isso. Então tem um racismo aí muito grande contido nisso tudo e uma perseguição ao programa dos médicos cubanos que ocorre no mundo todo, né? E nenhuma escravidão, também eles não saíram de boa vontade, eles foram praticamente expulsos do país, porque foi obrigatório que se fizesse as adequações impraticáveis, né? Praticamente o Bolsonaro deixou desconfortável, insegura a situação dos médicos cubanos. Cuba, com muita competência, trouxe de volta os seus pátrios, né? Porque assim um país tem que cuidar dos seus. Do regime cubano. Os que decidiram ficar se submeterão à qualificação médica para exercer sua profissão. Deste modo, nosso país deixou de contribuir com a ditadura cubana, não mais enviando para Havana 300 milhões de dólares todos os anos. A história nos mostra que já nos anos 60, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. Bem, nos anos 60, é a frase literal do presidente Jair Messias Bolsonaro, nos anos 60, agentes cubanos foram enviados para diversos países para colaborar na implementação de ditaduras. Ora, é público e notório, é fato histórico daqueles que não há como negar que a quantidade de agentes da CIA estavam espalhados pelo mundo para implementar ditaduras. Eu não sei mais o que é que o Bolsonaro acha bom e acha ruim. Não é difícil. É uma contradição
constante essa fala dele, né? Ele repudia aí as ditaduras, no entanto, ele enaltece a ditadura militar de 64, ele reverencia o torturador Coronel Ustra, então ele tem um pensamento um tanto contraditório, talvez esquizofrênico, né? Porque condena ditaduras, mas ao mesmo tempo apoia ditaduras. É incompreensível essa fala dele, né? E sabe-se que os Estados Unidos, que tem uma amplitude de aparato econômico e de Estado enorme e que espalha agentes da CIA, né? Nesse momento mesmo é provável que eu esteja sendo monitorado por um agente da CIA, né? Há poucas décadas tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina. Foram derrotados. Civis e militares brasileiros foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações destruídas, mas vencemos aquela guerra e resguardamos nossa liberdade. Ele fala do período da ditadura militar, que volta a ser discutido no Brasil como tendo sido uma atividade libertadora do país, né? E que estava se tentando implementar o comunismo. Várias teses aí mostram que não tinha comunismo nenhum de intenção, pelo contrário, as pessoas que lutavam por democracia e lutavam por um nacionalismo, e quem assume o poder faz um vínculo direto, econômico e político, com os Estados Unidos à época, e o Brasil passa a ser simplesmente um país subserviente dos Estados Unidos, né, sem liberdade alguma de condução de sua política econômica, de sua cultura, né, sempre tendo que consultar os Estados Unidos antes de tomar alguma decisão. Isso foi a ditadura militar. Ex-agentes do regime cubano, levados por Hugo Chávez, também chegaram e hoje são aproximadamente 60 mil que controlam e interferem em todas as áreas da sociedade local. Bom, sabe-se que a Venezuela tem aproximadamente 100 embaixadores norte-americanos. Essa informação ela é de alguns anos, eu não sei como está agora, não sei se eles foram expulsos, mas 100 embaixadores norte-americanos, que sabe-se que nenhum embaixador, praticamente, são todos agentes da CIA que interferem. Não é o regime cubano que interfere na Venezuela. A CIA, ela tem essa prática de interferir, ela chega com malas e malas de dinheiro, compra políticos, compra militares e faz o que quer para derrubar os seus inimigos, né? Quem eles tomam por inimigos, né? Então, se está indignado com a situação do povo venezuelano, por que não fala da CIA, né? Nem vai falar, porque teve visita lá na CIA, né? Inteligência e na defesa. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. O que dizer do bloqueio? O que dizer do bloqueio que se faz à Venezuela? O bloqueio econômico que se faz à Venezuela? É falácia, contradição e mentira no discurso, praticamente. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito a nossa parte para ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. Trabalhamos com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela, mas também nos empenhamos duramente para que outros países da América do Sul não experimentem esse nefasto regime. O Foro de São Paulo, uma organização criminosa criada em 90 por Fidel Castro, Lula e Chávez, para difundir e implementar o socialismo na América Latina, ainda continua vivo e tem que ser combatido. Na falta de diálogos, na falta de argumentos, de pontos de vista diferenciados e da disposição democrática de apresentar o seu projeto político para um Estado, se faz uma perseguição, se faz uma calúnia, se faz uma difamação, a chamar
uma proposta de conjunto de governos populares e progressistas como criminosos, né? Essa é a tática de quem não tem argumento, quem não tem discurso, quem não tem teoria, né? O senhor que fala ao momento a nós, o presidente da República Brasileira, ele não tem estudos teóricos suficientes para apresentar seus pontos de vista contraditórios ao Foro de São Paulo, né? E aí ele simplesmente tem uma postura de agressão, de perseguição, de calúnia. Senhoras e senhores, em busca de prosperidade, estamos adotando políticas que nos aproximem de países outros que se desenvolveram e consolidaram suas democracias. Não pode haver liberdade. Bom, políticas adotadas aí, a gente sabe que os países que desenvolveram suas democracias, eu vou citar um exemplo, são dezenas. O país que tem sua democracia e sua economia desenvolvida, nenhum deles prescindem da cultura e da educação como sendo uma das pilastras bases para o desenvolvimento dessa nação. Não há economia que floresça se o povo não está bem educado e que não tem cultura. E a gente sabe da perseguição que o presidente Bolsonaro e seu governo têm tido para com as políticas públicas voltadas de inclusão da educação e também da cultura. Acabou o Ministério da Cultura, cortou verba da educação, então é contraditório dizer que quer estar sintonizado e se espelha em países que estão em desenvolvimento econômico, no entanto, não tem investimentos volumosos na educação e na cultura, como ocorre nos países aos quais ele tem como referência. Que haja também liberdade econômica e vice-versa. O livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. Bem, sabemos como é que está a Argentina, né, com essa política neoliberal. Está um caos total que a mídia brasileira não apresenta, ou por vergonha ou por cumplicidade, né, porque a mídia brasileira defendeu firmemente a neoliberalização da Argentina, com esse governo que está aí, e a Argentina está quebrada, o povo está passando fome lá, a partir de uma política equivocada, está devendo ao FMI, um caos, né? E o Brasil deve estar caminhando para isso, se ele vai aplicar aqui no Brasil aquilo que não deu certo na Argentina. Está reagindo ao romper vícios e amarras de quase 2 décadas de irresponsabilidade fiscal, aparelhamento do Estado e corrupção generalizada. Aí não adianta nem comentar isso, né? Porque a velha política de sempre, o velho discurso de bater numa mesma tecla, né? Eles não têm corrupção, né? Os cheques lá na conta da esposa dele não tem nada demais, o filho, as malas de dinheiro com Gerdel, com Temer, o apartamento cheio de dinheiro e por aí vai, né? Os dinheiros de propina do PSDB, nada disso tem a ver? A gestão competente e os ganhos de produtividade são objetivos imediatos do nosso governo. Estamos abrindo a economia e nos integrando às cadeias globais de valor. Em apenas 8 meses, concluímos os 2 maiores acordos comerciais da história do país, aqueles firmados entre o Mercosul e a União Europeia, e entre o Mercosul e a Área Europeia de Livre Comércio, o EFTA. Pretendemos seguir adiante com vários outros acordos nos próximos meses. Estamos prontos também para iniciar nosso processo de adesão à Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE. Já estamos adiantados, adotando as práticas mundiais mais elevadas em todos os terrenos, desde a regulação financeira até a proteção ambiental. Bem, se é uma novidade, o que dizer do esforço dos governos de Lula para que a soberania brasileira, no plano econômico, mas também no plano geopolítico, se fizesse respeitada, né? A gente sabe que o G20, que antes era G7 somente, ele teve grande influência do trabalho que o Itamaraty fez à época com o governo Lula para que se ampliasse, e não ficasse somente aquele G7 como o único debate das potências econômicas do mundo, né? Então amplia-se
para que haja a potência econômica estabelecida e as insurgentes, né? As emergentes, né? E também o BRICS é um alinhamento de política internacional econômica que teve muita valia e que tem muito poder, né, para se dizer que o Brasil, à época dos governos Lula e Dilma, tiveram atenção sim para com os projetos internacionais de economia, né? E ele não cita isso por uma questão ideológica, claro. Senhorita Isani Calapalo, indígena aqui presente do Brasil. Agora vamos falar de Amazônia. Em primeiro lugar, meu governo tem o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Bem, nessa primeira parte, essa é a que mais dói a gente, né? Que mais choca, né? Porque um governo que logo de início quis acabar o Ministério do Meio Ambiente, eu não sei nem se acabou, cortou verbas, né? Mais adiante da fala dele, ele disse que estimula a fiscalização e ele proibiu o IBAMA de fazer fiscalizações com apreensão de equipamentos pesados no meio da floresta e esses equipamentos serem destruídos, serem inutilizados lá mesmo na floresta, né? Então é uma mentira, né? Né? Muito cruel a gente ouvir isso, tá certo? Porque a gente sabe que tudo foi feito para acabar com a política do meio ambiente. Destruiu órgãos, transferiu autoridades, inclusive ele nega até o satélite da NASA, mas adiante ele diz isso. Brasil e do mundo. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano... Tá. Prova que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. As políticas de proteção do meio ambiente dos governos Lula e Dilma, elas foram premiadas e reconhecidas internacionalmente. Se olhar os índices dos governos Lula e Dilma com a política do meio ambiente, vê-se-á que houve um ganho muito grande de defesa do meio ambiente. Ele fala uma verdade, ou pelo menos em parte uma verdade, né? Porque as políticas dos últimos 10 anos traz proteção ao meio ambiente, né? O que a gente pede, o que eu peço a outras pessoas, é que usem da razão e do bom senso, né? Quem apoia esse senhor, que use da razão e do bom senso e perceba que ele é um mentiroso, não passa de um mentiroso, de um farsante. Clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais. Muito bem, olha aí, está querendo responsabilizar os índios e as populações locais pelas queimadas. Sabe-se de um grupo de WhatsApp de 70 grandes latifundiários que marcaram o Dia do Fogo. Ele não fala isso no discurso, né? São apoiadores dele. Sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. Ora, foi o maior incêndio que teve dos últimos 15 anos. O satélite da NASA mostrou isso. Pelo amor de Deus, gente, vamos usar a razão. Vamos ter pé no chão. Esse senhor está destruindo as coisas e o governo dele está acabando com tudo que há de bom senso. Não é mais questão de ideologia, de direita e de esquerda, não. É de razão e bom senso. Ele nega que há o maior índice de queimados dos últimos 15 anos e que isso tem a ver não somente com o clima, está provado aí pela ciência, isso tem a ver com o desmatamento que foi incentivado e estimulado no governo dele assim que ele assumiu. A fumaça que chegou em São Paulo prova isso também. Isso não é sensacionalismo não, isso é alarme verdadeiro mesmo.
É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Bom, não tem muito o que comentar, né, sobre um disparate desse, né? Qual é o problema? É ruim isso, é? Que a Amazônia seria o pulmão do mundo? É ruim? É ruim dizer que a Amazônia é um patrimônio da humanidade? Esse auditório da ONU, ele é praticamente um patrimônio da humanidade. Jerusalém é praticamente um patrimônio da humanidade. As pirâmides do Egito assim também o são. Os grandes museus do mundo também o são. As grandes áreas de natureza abundante, o Quênia nos Estados Unidos também é. Pô, centenas de lugares de firme preservação ambiental ou não, são patrimônio da humanidade, são de interesse da humanidade. Isso é uma balela querer excluir as pessoas do mundo de se preocuparem com a Amazônia. É um direito de todos, é um direito humano. Se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com o espírito colonialista. Gente, pelo amor de Deus, mentiras da mídia. O satélite da NASA está dizendo que é o maior incêndio da Amazônia dos últimos 15 anos. Cientistas in loco, cientistas mostram que esse incêndio tem a ver com o desmatamento. Existem investigações policiais de fazendeiros bandidos botando fogo, combinando o dia do fogo. Forma de respeitosa de algumas nações, ele deve estar se referindo ao presidente da França. O secretário da França veio aqui, marcou com o presidente Bolsonaro aqui no Brasil, marcou com o Bolsonaro uma audiência, e 5 minutos antes Bolsonaro cancelou a audiência para ir cortar o cabelo. Quem falta com desrespeito? Quem? Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Mamá, que isso? Questionar aquilo que não mais é sagrado a nossa soberania? Cadê a base de Alcântara que foi entregue? E o senhor já disse, senhor presidente, já disse que vai negociar com os Estados Unidos boa parte da Amazônia. Então, totalmente contraditório e falacioso esse alento discurso. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Agradeço. Sem sequer nos ouvir. Mandou o secretário de Estado francês, o ministro, não sei o que das quantas, conversar com ele. Ele, com 5 minutos, o presidente Bolsonaro cancelou e foi cortar o cabelo, sem sequer nos ouvir. Eu não estou dizendo? Que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta. Em especial, o presidente Donald Trump, que bem sintetizou o espírito que deve reinar entre os países da ONU: respeito à liberdade e à soberania de cada um de nós. Hoje, 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena, mas é preciso entender que nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos de que todos nós. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área. É uma concepção muito equivocada, né, do nativismo brasileiro, por conta de que se tem a vivência do indígena, da indígena, numa harmonia com a natureza, né? Como ele é uma pessoa urbana e moderna, ele vai supor que a felicidade só se alcance o bem-estar com a urbanidade e com a modernidade, né? E diga-se da Índia, que ele citou agora há pouco, que está aí, é uma pessoa que não tem representatividade nas comunidades indígenas. Já já ele vai ler uma carta que essa Índia, junto com outros povos aí, sei lá, apresentaram, só que existem outros grupos que pensam totalmente diferente do que ele diz. Então ele não é democrático quando ele apresenta uma versão só, e essa Índia que está aí, ela não representa ninguém, ela não é reconhecida como uma pessoa que
tem expressão dentro da comunidade dos povos indígenas, né? Porque ela não tem uma votação para isso, não tem uma eleição para isso, enquanto há sim outros indígenas que congregam-se com várias tribos indígenas e que por si têm um discurso, e esse discurso não está na ONU. É marcada como terra indígena, como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse. Existe no Brasil 225 povos indígenas, além de referências de 70 tribos vivendo em locais isolados. Cada povo ou tribo, com seu cacique, sua cultura, suas tradições, seus costumes e, principalmente, sua forma de ver o mundo. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. E aí ele agride Raoni, né? Faz uma agressão aí desnecessária. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, temem em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. O Brasil agora tem um presidente que se preocupa com aqueles que lá estavam antes da chegada dos portugueses em 1500. O índio não quer ser latifundiário, pobre em cima de terra rica, especialmente das terras mais ricas do mundo. É a concepção de que a terra ela só serve para ser explorada, né? Ela não serve para ser convivida. O índio quer conviver com a terra, como sempre conviveu a cultura. Quer conviver, né? Se há uma outra linha destoante do conceito tradicional indígena, ele tem a sobrevivência como paradigma maior. Não tem que ter acesso ao diamante que está na terra, não precisa. Precisa das plantas, dos alimentos, dos animais, das águas. O caso das reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. Nessas reservas existe grande abundância de ouro, diamante, urânio, nióbio e terras raras, entre outros. E esses territórios são enormes. A reserva Yanomami sozinha conta com aproximadamente 95 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao tamanho de Portugal ou da Hungria, embora apenas 15 mil índios vivam nessa área. Isso demonstra que os que nos atacam não estão preocupados com o ser humano índio, mas sim com as riquezas minerais e a biodiversidade existentes nessas áreas. Dá para acreditar. Não estão preocupados com o ser humano índio, mas sim com a riqueza da biodiversidade. E ele, dentro do mesmo minuto, ele fala das riquezas minerais que há no subsolo da Amazônia e que já disse em vários momentos que quer subtrair essas riquezas. Como é que é isso, né? É muita cara de pau, assim, em certo sentido. A pessoa falar uma coisa e contradizer depois da outra, no mesmo instante, né? Totalmente equivocado. E para mostrar aos senhores que não existe uma autoridade única entre os índios, eu quero ler uma carta aqui de grande parte das comunidades indígenas endereçadas para os senhores. Mentira, grande parte nada, é uma pessoa, duas, um pequeno grupo. Grande parte não aceita essa política, grande parte foi reclamar a transferência da FUNAI para outros órgãos, grande parte foi reclamar o fim das reservas. Eita, mentira. O grupo de agricultores indígenas do Brasil, formado por diversas etnias e com representantes por todas as unidades da federação, que habitam uma área de mais de 30 milhões de hectares no território brasileiro,
vem respeitosamente perante a sociedade brasileira endossar apoio total e restrito à indígena Izani Calapalo, aqui presente, do Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, que a mesma possa, na Assembleia das Nações Unidas, em Nova York, Estados Unidos, externar toda a realidade. É muito triste isso, porque essa jovem ela é aculturada. Ela saiu garota da tribo, ela foi aculturada na urbanidade, ela não teve uma continuidade de vivência, de defesa de sua cultura, do seu modo de ser, e aí ela está sendo usada, né? Ela sim está sendo usada para os interesses aí, espúrios aí dessa turma que se contradiz a cada instante. Os povos indígenas do Brasil, bem como trazer à tona o atual quadro de mentiras propagado pela mídia nacional e internacional, que insistem em fazer dos povos indígenas do Brasil uma reserva de mercado, sem fim, atendendo interesses estrangeiros de países que ainda enxergam no Brasil uma colônia, sem regras e sem soberania. O Brasil possui 14% do seu território nacional regularizado como terras indígenas, e muitas comunidades estão sedentas para que o desenvolvimento dessa parte do Brasil finalmente ocorra sem amarras ideológicas ou burocráticas. Isso... Bom, mais ideologia do que isso tudo aí não existe, né? Ideologia de direita, com viés fascista e com muito peso neoliberal. Pura ideologia que o discurso do presidente tem. Para o alcance de uma maior qualidade de vida nas áreas do empreendedorismo, saúde e educação. Uma nova política indigenista no Brasil é necessária. Empreendedorismo para índio? Não tem cabimento isso. Urge. Medidas arrojadas podem e devem ser incentivadas na busca pela autonomia econômica dos indígenas. Certamente que se um conjunto de decisões vier nesse sentido, poderemos vislumbrar um novo modelo para a questão indígena brasileira. Um novo tempo para as comunidades indígenas é fundamental. A situação de extrema pobreza em que se encontram, sobrevivendo tão somente do Bolsa Família e de cestas básicas, nunca representou dignidade e desenvolvimento. Ô, senhor presidente, será que os índios não fazem nenhuma pescariazinha? Será que eles não pegam nenhum peixinho para fritar numa brasa? Vai. O ambientalismo radical e o indigenismo ultrapassado e fora de sintonia com o que querem os povos indígenas representam o atraso, a marginalização e a completa ausência de cidadania. A realidade, ora posta, impõe que o mundo, na arena da Assembleia das Nações Unidas, possa conhecer nossos desejos e aspirações na voz da indígena Izani Calapalo. Citado umas 3 ou 4 vezes aí, essa indígena, ela é, repita-se, aculturada, ela é uma pessoa que não deu continuidade na sua formação tradicional, ela vive na cidade e ela está agregada a uma minoria da minoria do pensamento indígena brasileiro. Ela não representa praticamente tribo nenhuma. O real quadro do meio ambiente e das comunidades indígenas brasileiras. Portanto, Izani Calapalo goza de confiança e do prestígio da liderança indígena interessada em desenvolvimento, empoderamento e protagonismo, estando apta para representar as etnias relacionadas anexas, que são 52. Acabou o monopólio do senhor Raoni. Pelo amor de Deus, né, gente? Raoni, um senhor de seus quase 80 anos, dedicado, por mais que possa ter sido interpretado como um clichê na Europa, ou como algo exótico, com aqueles beiços dele grandes, quer queira, quer não, dedicou-se a notificar o mundo, a mostrar ao mundo que existem povos tradicionais. Só esse fato o gabarita para que se tenha um respeito. Se nós temos um outro debate, assim como nos anos 70 nós tínhamos um debate de que o Brasil, essa ditadura militar que o Jair Messias Bolsonaro defende, que o Brasil devia ser mostrado lá fora pelas mulatas.
As propagandas de turismo do Brasil eram as mulheres brasileiras jovens de biquíni de praia, né? Vai lá que Raoni talvez tenha feito algum marketing não tão condizente com as demandas dos índios, mas no primeiro momento, nos anos 70, nos anos 80, foi uma pessoa que mostrou, só a partir da presença dele, do visual dele, que é possível que as culturas diversas, modernas e as tradicionais milenares, elas possam dialogar sem que hajam conflitos, como foi no passado, onde os colonizadores chegaram massacrando milhares de índios em todo o continente, matando em todo o continente. Me lembro um encontro que Francisco teve com o sultão no Egito. Viviam em guerra, São Francisco foi lá e voltou. Está fazendo 800 anos esse ano. E Raoni foi e voltou, para perder o medo do europeu e dizer que ficou no passado aquela gana de quando se vê índio tem que prender, quando se vê índio tem que matar, porque índio não é gente, índio não tem alma. Raoni conseguiu isso. E este senhor, presidente do Brasil, vem falar uma fala ofensiva. É de doer, gente. É triste isso. Mas respeito as pessoas que se dedicam à construção, dentro de suas possibilidades, de um mundo melhor. Pelo amor de Deus. Respeita Raoni. A Organização das Nações Unidas teve papel fundamental na superação do colonialismo e não pode aceitar que essa mentalidade regresse a estas salas e corredores sob qualquer pretexto. Não podemos esquecer que o mundo necessita ser alimentado. A França e a Alemanha, por exemplo, usam mais de 50% de seus territórios para a agricultura. Já o Brasil usa apenas 8% de terras para a produção de alimentos. 61% do nosso território é preservado. Nossa política é de tolerância zero para com a criminalidade, aí incluídos os crimes ambientais. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira. Bom, mas aí chegar para os Estados Unidos e simplesmente aderir ao que os Estados Unidos estabelece como norma, né, de lidar com a Amazônia, não é defender a soberania, né? Também rechaçamos as tentativas de instrumentalizar a questão ambiental ou a política indigenista em prol de interesses políticos e econômicos externos, em especial os disfarçados de boas intenções. Isso aí tudo se aplica a ele. Ele está traduzindo o próprio discurso, no meu ver. Para, em parcerias e agregando valor, aproveitar de forma sustentável todo o nosso potencial. O Brasil reafirma seu compromisso intransigente com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e da liberdade. Ah, mentira, né? Que o senhor faz isso, o senhor presidente Bolsonaro não faz isso. Não faz, não respeita os direitos humanos. As pessoas que defendem os direitos humanos, caçoa muito das pessoas que defendem os direitos humanos e são vítimas do crime, né? Assim como fez no caso de Marielle. É um discurso totalmente falacioso. Religiosa e de imprensa. É um compromisso que caminha junto com o combate à corrupção e à criminalidade, demandas urgentes da sociedade brasileira. Seguiremos contribuindo, dentro e fora das Nações Unidas, para a construção de um mundo onde não haja impunidade, esconderijo ou abrigo para criminosos e corruptos. Bom, mas aí cadê Queiroz, né? Cadê Queiroz? Cadê a turma aí que está sendo investigada, né? Isso aí todo mundo já está vendo, né? A gente tem que acabar com essa hipocrisia
e reconhecer que essas contradições elas não devem ser guia nossas. Eu digo isso até para meus inimigos. Isso não deve ser guia para a gente, né? Senão vai surgir aí no Brasil, se não já está surgindo, as piores qualidades de ser humanos, nem qualidade tem, né? Os piores tipos de ser humano para conduzir a sociedade. É uma contradição enorme isso aí. Governo, o terrorista Cesare Battisti fugiu do Brasil, foi preso na Bolívia e extraditado para a Itália. Outros 3 terroristas paraguaios e um chileno que viviam no Brasil como refugiados políticos também foram devolvidos aos seus respectivos países. Terroristas, sob disfarce de perseguidos políticos, não mais encontrarão refúgio no Brasil. Fala o senhor que na Câmara Parlamentar Brasileira ofereceu o seu voto a um torturador, e todo torturador é tido por terrorista no mundo, ao Coronel Ustra. O Bolsonaro ofereceu o voto dele do impeachment a Ustra, né? Então, mais uma mentira, mais uma contradição. Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Ah, pelo amor de Deus, né? O PT chega para o segundo mandato de Dilma e diminui em mais de 50% as verbas publicitárias do governo. E Bolsonaro aumentou em 10 vezes as verbas publicitárias, principalmente da TV Record. Por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos, graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo do meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Esses presidentes também transferiram boa parte desses recursos para outros países, com a finalidade de promover e implementar projetos semelhantes em toda a região. Essa fonte de recursos secou. Esses mesmos governantes vinham aqui todos os anos e faziam descompromissados discursos com temas que nunca atenderam aos reais interesses do Brasil, nem contribuíram para a estabilidade mundial. Bom, sobre isso aí já está muita coisa já dita e firmada, né? Simplesmente é uma perseguição ideológica, né? Às esquerdas. Mesmo assim, eram aplaudidos. Em meu país, tínhamos que fazer algo a respeito dos quase 70 mil homicídios e dos incontáveis crimes violentos que anualmente massacravam a população brasileira. A vida é o mais básico dos direitos humanos. Nossos policiais militares eram o alvo preferencial do crime. Só em 2017, cerca de 400 policiais militares foram cruelmente assassinados. Justamente por uma política irresponsável de governo que nem os governos de esquerda conseguiram resolver, porque isso é uma tática mundial de um combate direto, de um confronto direto, por falta de uma polícia diferenciada, aquela polícia comunitária que acompanha os problemas em sua gênese. Os policiais estão morrendo à míngua, né? Isso é uma coisa absurda. No entanto, esse governo, assim como tem mostrado do Rio de Janeiro, coloca os policiais de frente no combate com o crime e fica num bang-bang sem fim, né? Então, a defesa da violência que o presidente Bolsonaro faz constantemente, ela só traz morte de policiais e também da criminalidade. Isso está mudando. Medidas foram tomadas e conseguimos reduzir em mais de 20% o número de homicídios nos 6 primeiros meses do meu governo. As apreensões de cocaína e outras drogas atingiram níveis recordes. Sem comentários. Está mais seguro e ainda mais hospitaleiro. Acabamos de estender a isenção de vistos para países como Estados Unidos, Japão. Bom, eu vou encerrar aqui,
O discurso aí eu já acompanhei 21 minutos e 14, são 31 minutos e 28. Talvez em outro momento eu faça o restante das minhas observações. Faço questão de deixar registrado aqui o meu pensamento, porque não me envergonho daquilo que penso e pratico. E me esforcei para apresentar aqui as contradições de discurso do governo Bolsonaro em relação à prática de governo que ele tem. Por mim, esse senhor fica os 4 anos no governo, que estamos num país democrático. E se ele foi eleito pelo voto, eu tenho a dignidade, salvo se mostre algum tipo de barbaridade administrativa dele, alguma improbidade, ele recebe o impeachment. Por mim, vai ficar os 4 anos no governo, porque assim perde a democracia. Não foi o povo que quis, o povo que votou, por mais que tenha sido influenciado. Se avançarem as investigações sobre as fraudes eleitorais, as mentiras que foram postas, os milhões que foram gastos nos WhatsApps enviados por robôs e é uma má influência do povo, sim, caberia a anulação das eleições e aí a gente faria novas eleições, como seria o mais sensato. Porém, a gente sabe que boa parte do judiciário teve um conluio com o golpe de 2016, provavelmente essa hipótese que seria mais sensata não ocorrerá. Mas está aqui, faço as minhas observações, não quero mal a esse senhor, quero que ele viva os seus 100 anos de vida, tá certo? Mas que use com mais responsabilidade o poder. Guardo minhas mágoas, não sei se ainda farei o perdão delas e o povo brasileiro, por certo, não sabe se fará o perdão das mágoas que esse senhor já causou e vem causando. A maior delas aqui, entre outras, foi a ofensa, a desqualificação, o ataque direto ao cacique Raoni. Me dói isso. Então, senhor presidente, o senhor me tenha como um opositor político e todas as pessoas aqui com quem eu convivo na minha cidade também. Tá? Saúde a vocês e aí, aguardo também um comentário de vocês aí. Abraço.